compartilhar com vocês nessa noite, nesse dia tão abençoado, uma palavra que se encontra lá no livro de Marcos, no capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Abra sua Bíblia aí, se você não traz mais a Bíblia, mas você tem o celular. Se você não tem a Bíblia no celular, eu sei que você guarda a palavra no seu coração, que é o mais importante, amém? Mas eu quero que você abra comigo e leia comigo, se for possível, Marcos capítulo 14. Cadê Leonai? Ah, tá lá. Estou aqui, viu? Cheguei. Amém. Amém, achou? Amém. Marcos 14. Diz assim, a partir do versículo 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente, preparando-o para a sepultura. Amém? Curva a sua cabeça um instante. Espírito Santo, que a tua misericórdia, meu Pai querido, nos alcance nessa noite. Que a tua graça, meu Pai querido, nos faça, Senhor meu Deus, sermos aceitos por Ti, porque somos falhos, somos pecadores, ó Senhor, e a Tua salvação, meu Pai amado, não é por nosso merecimento, mas é dom, o dom gratuito de Deus. O Senhor nos deu esse dom, meu Pai amado, nos deu esse presente, e nós queremos nessa noite também Te agradecer por isso. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, essa é uma noite toda especial para a igreja de Água Clara, uma noite toda especial, meu Pai querido, para o pastor Miguel, para a pastora Ivete, e nós estamos aqui, meu Pai, para render-te graças, te louvar e te adorar, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará aqui em Água Clara. Obrigado, meu Pai amado, por essa igreja, obrigado, Senhor, por cada um dos teus filhos aqui, que fazem, Pai amado, a composição, meu Pai amado, do corpo de Cristo nesse lugar. Que a tua glória se manifeste, que o Senhor fale conosco, Senhor, meu Pai, através da sua palavra, como o Senhor quer falar. Que nós possamos, meu Pai amado, assimilarmos, meu Deus querido, os teus ensinamentos. E acima de tudo, colocarmos, meu Pai, em prática, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho certeza que o texto que nós lemos você conhece. Tenho certeza que você já ouviu. E aí, Cleiton? Chegou atrasado, Cleiton. Que você já ouviu o seu pastor pregar, a sua pastora pregar e outras pessoas pregarem sobre esse texto. Mas eu quero compartilhar com você o que o Senhor colocou no meu coração, dentro daquilo que me pediram para falar, e eu estou querendo falar sobre isso já faz algum tempo. Até comentei com o pastor Miguel: pastor, eu quero lá na sua igreja um dia. Ficou bonito? Senão eu faço aquelas coisas assim, sabe? E eu quero falar sobre isso. E aí o pastor Miguel falou assim: é bom, vá. Comentei com o pastor Marcos, com alguns outros pastores.
que eu gostaria de fazer isso esse ano. E calhou, encaixou, né? Quando ela falou assim, ela não encomendou a mensagem, ela falou, mãe, o senhor poderia falar sobre isso? Eu falei assim, posso, é de Deus, né? É de Deus, então chegou a hora, chegou o momento para falar sobre isso. Por que eu vou falar sobre isso, meus irmãos? E guarde o seu coração, antes de tudo, porque nós estamos vivendo uma época em que estamos valorizando coisas banais e desvalorizando aquilo que é a essência, aquilo que é importante. Estamos dando crédito a pessoas que não merecem crédito. Estamos desacreditando as pessoas que o merecem. Eu não tenho nada contra se você é petista ou não, mas olha aí. As pessoas estão tirando crédito daqueles que merecem e estão desacreditando, dando mais crédito àqueles que não merecem. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o texto que nós lemos fala sobre um assunto muito importante. É esse assunto que eu quero pregar em todas as igrejas da região. Eu quero falar sobre, vamos falar nessa noite sobre de honra e sacrifício. Por que sacrifício? Porque não existe honra sem sacrifício. E não existe sacrifício se eu não estiver disposto a honrar. Amém? Se eu não estiver disposto a honrar, não tem sacrifício. Porque quando eu faço um sacrifício, estou querendo honrar alguém. E é honrar a Deus. Amém? Vamos em frente aqui então. Honrar é conferir, essa definição é minha, tá bom? É minha. Honrar é conferir a outro aquilo que o meu coração acredita ser o mínimo que mereça por tudo que representa para mim. Amém? É conferir a outra pessoa, a alguém, aquilo que o meu coração acredita ser o mínimo que aquela pessoa mereça por tudo que representa. É disso que eu quero falar com vocês essa noite. Honra. Mas honra está entrelaçada com sacrifício. Estou falando nesses últimos dias, nas nossas reuniões de pastores. Toda segunda-feira nós estamos em reunião de pastores. O pastor Miguel faz uns 5 meses que não aparece. Não é tudo isso não, né? Menos, né? Uns 3. É porque é mais longe, né? É complicado para ele estar lá toda segunda-feira. Mas eu tenho falado sobre a unção que está sobre o pastor. Por quê? Porque de vez em quando aparecem uns aventureiros por aí, irmãos, e eles falam umas meia dúzia de palavras e passam um melzinho na chupeta e dão para algumas pessoas experimentarem. Essas pessoas experimentam e caem na conversa. Caem na conversa, eles começam já a dizer assim: olha, pastor não tem que ter autoridade. Pastora não tem que ter autoridade. Nós temos que destronar a autoridade de pastor. Meu irmão, se não tivesse que ter autoridade, Deus não teria deixado uns para apóstolos, profetas, pastores e mestres. E aí vem um filho do diabo e quer desconstruir aquilo que o Senhor construiu. Você está entendendo? Quer desmerecer o trabalho, a luta diária daqueles que dão a vida pela igreja. E quando eu estou dizendo a igreja, irmão, não é por essa placa bonita que vocês colocaram aí na frente, não. Não é por esse quadrado lindo que vocês construíram aqui, não. Mas dá a vida por você. Tem gente que valoriza o Silas Malafaia, eu gosto muito dele. Tem gente que gosta muito do Cláudio Duarte, eu dou muita risada com ele. Tem gente que gosta do Ager Norduca, eu não entendo por quê. Mas tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta
do Marco Feliciano, também não tenho nada contra, não tenho nada contra nenhum desses. Mas querido, na casa onde eu moro, agora, é de uma mulher de uma denominação, é de uma igreja aí. E todo mês chega lá na casa dela, que eu tenho que entregar como correspondência, um carnezinho de uma outra igreja. Se a irmã não é dessa igreja, por que ela fica tirando daqui e levando para lá? Aí você fala assim, mas o que tem, pastor? Está investindo na obra, tá bom. Deixa eu fazer uma pequena analogia aqui para ver se você concorda ou não. Quem é casado aqui, levanta a mão. Muito bem casado, levanta a mão. Tomara que não abaixe nenhuma. Amém? Pode abaixar já entendi. Você é casado com Ivete, não tem jeito. Olha, você que é casado, tem família. Amém? Cadê as mulheres? Levanta a mão as mulheres casadas. Aí, ó. Olha só. Você é casado com esse marido seu aí, feio, bonito, do jeito que você acha. Você achou ele bonito, casou com ele, tá bom. Aí ele trabalha para sustentar você e a sua família, e você ajuda para encrenca, certo? Não ajuda? Ou até você trabalha também, mais do que ele. Aí você acha justo chegar no final do mês que tem que pagar as suas contas, comprar comida para os seus filhos, melhorar a sua casa, melhorar o conforto da sua casa. Você acha justo ele pegar parte desse valor? Aí eu vou levar ali para aquela outra mulher ali, daquela família ali, e tirar do seu filho, da sua casa, da sua família? É justo? É justo ou não é, irmãs? Não. É isso que algumas pessoas fazem dentro da igreja. Pega o que era para ser desta família e leva para outra família. Está abençoando, amém. Mas é primeiro a sua família, depois sobrar é a outra. Não é? E com isso eu desonro a minha casa, desonro o meu pastor, desonro a minha pastora, desonro os meus irmãos. Porque eu estou investindo em outro terreiro, não de macumba, em outro lugar. Você está entendendo o que eu estou falando? Primeiro eu faço pela minha família. Se der, eu ajudo outras. Mas primeiro é a minha. Não é? É ou não é? Aí quando passa por um problema, por uma dificuldade, vai lá na televisão. Eu preciso que o pastor ore por mim. Põe a cabeça assim na tela, ora por mim aí, Silas. Ora por mim aí, Cláudio Duarte. Ó. Vai lá na igreja deles e tenta falar com eles para você ver se você consegue. Agora eu tenho certeza, se você procurar pastor Ivete e pastor Miguel, qualquer hora ele vai estar pronto para te atender. E a mão dele não é curta, e ele pode colocar a mão sobre a sua cabeça e te abençoar. E todos os dias ele ora e intercede por você, até andando e trabalhando no dia a dia. Porque o pastor não para de pensar nas ovelhas. Amém? Não, irmãos, é 24 horas por dia. 24 horas por dia. Aí vem um aventureiro do inferno e quer desconstruir aquilo que Deus estabeleceu e que com muito custo e dificuldade um pastor constrói. Eu não sei onde é o lugar que ele assumiu, mas ele falou, pastor, não era mais onde você falou, era no outro lugar aí, um negocinho. Não é nem onde eu vim. Uma vez eu vim pregar aqui também, mas era aqui na avenida, né? Quando era o pastor. Cadê o pessoal da antiga aí, lembra? Moreninho, Mário, Mário Júnior? Mário Júnior? Mário Ney. Mário Ney. Eu vim pregar aqui, era por aqui atrás aqui, não é? Pra cá? Bem aqui? Mas o pastor falou, não era nem lá não, era outra coisa. E aí o camarada trabalha o tempo todo, se esforça, traz a família dele, que não é pequena, né? Não é pequena, deixa tudo lá, joga tudo para o ar, o sustento, o dinheiro que ele recebia, para começar do zero. Irmãos, os filhos não entendem isso. Talvez hoje eles entendam, mas eles não entendem. Meu pai é louco. Meu pai é louco, está colocando em risco a nossa vida.
Por que vocês não entendem? Porque ontem tinha tudo. Pai, eu quero bolacha, toma. Quero senhão, toma. Não é bem assim? Mas aí, chega numa realidade que nada disso tem mais. Nada disso tem mais. Aí ele quer uma bolacha. Aí ele quer uma moeda para levar para a escola, porque os coleguinhas dele levam. Não tem. Eu queria te dar, mas não tem. Pai, faz isso para mim. Não dá, não tem dinheiro. Não era assim? Não era assim? Irmãos, até isso sarar no coração do filho, e às vezes nunca sabe. Ele sempre vai pensar, puxa, por que meu pai fez isso naquela época? Por que minha mãe fez isso? Não precisa ser pastor para servir a Deus. Precisa? Bom, ser pastor é coisa de louco. Você faz de tudo para uma pessoa e a pessoa, desculpa a expressão que eu vou usar, mas é literalmente isso. Quando você não aceita tudo que ele está falando, ou não para de passar a mão na cabeça, ou não passa a mão na cabeça, desculpa a expressão, tá? Mas ele mete o pé na sua bunda. Ser pastor é ser uma menina ou um rapaz apaixonado por alguém que não é apaixonado da mesma forma por ele. Você faz tudo, faz o máximo e recebe o mínimo. É isso aí. É isso aí. Mas vocês não entendem. E jamais vão entender. Não tente entender. Vocês não vão entender. Só vai entender se um dia você for pastor ou pastor. Senão você não entende. Na última reunião nossa, eu falei, a nossa coordenadora dos FIPAs falou, a gente conversou com o pastor aí, e é para os FIPAs é só quem é filho de pastor titular. Acabou a reunião, uma pessoa veio me procurar, uma obreira da região. Mas e as minhas filhas? Elas são do FIPAs desde sempre, sim. Não, você não é pastora, você é obreira ainda. Se você quiser que as suas filhas sejam do FIPAs, vai assumir uma obra. Aí você vai ver o que é ser pastor. Não, mas não, você não sabe o que é isso. Eu sei, você não sabe. Não sabe, irmão. Eu achava que eu sabia. Eu achava que eu sabia. Puxa, tão gostoso. Olha, mas maravilha. Nós não sabemos. Se Deus te escolheu para isso, um dia você vai saber. Mas se você não está nesse lugar, você não sabe. Você não sabe, não consegue saber, jamais saberá. E eu estou falando sobre isso para os pastores ultimamente. Valorize a sua unção, viu, pastor Miguel? A unção que está sobre a sua vida, pastor Ivete, é diferente da unção do músico, que é uma unção linda e maravilhosa. É diferente da unção do obreiro. É diferente da unção que está sobre a liderança. A unção que está sobre a sua vida é algo que Deus colocou especialmente. Nem todos são pastores. E Deus ungiu alguns, escolheu alguns. E essa unção é especial. Mas veio um filho do diabo querendo banalizar isso, querendo pisar nisso. Meu irmão, só ele sabe o preço que ele pagou para essa igreja chegar onde chegou. E eu digo com conhecimento de causa, é uma das igrejas que mais cresce no estado. No estado, não é nem na região, é no estado. E é uma das poucas igrejas no estado em que o trabalho de célula está dando certo. Você sabia disso? Aí vem um filho do diabo e quer minimizar a unção de Deus sobre a vida de um homem como esse, de uma mulher como aquela ali. Pessoas que não aprenderam a honrar.
pessoas que não sabem o que é honra. E vou mais longe, pessoas que não são honradas. Porque uma pessoa honrada, ela sabe honrar aquele que merece honra. E é bíblico que nós devemos dar honra àquele que merece honra. Mas porque alguém prega, eu sou bom, porque Deus usou ele para fazer alguma coisa, mas eu tenho a Rita lá para trás, chupa bala house. Meu irmão, isso não é tudo. Não é tudo. É bom, é importante, é de Deus, mas não é tudo. O dia a dia do pastor é que faz muitos desistirem e não quererem. Que é aquilo que eu disse para você. Você ama, está apaixonado, faz tudo, mas a pessoa te trata com desdém. Já passou por isso? Já se apaixonou por alguém que menosprezou você? Já, sim ou não? Levanta a mão aí, pode falar. Ninguém? Como vocês são bem resolvidos nisso, né? Que legal! Eu já passei, mas não sai de cima da minha mão nem o pau. Não vou falar. Né? Meu amado, é mais ou menos por aí. E o texto nos diz o seguinte. Você leu comigo? E é sobre isso que eu quero falar com você. Sobre honra. Mas a honra está entrelaçada ao sacrifício. O texto diz que uma mulher, num outro lugar, se não me engano em João, vai dizer que era uma mulher pecadora. E que aí, esse Simão fala assim, se esse cara fosse profeta, saberia que quem é que está tocando nele. Nós vamos falar sobre isso também. Mas ela chega na casa desse Simão leproso, e ela leva algo que custava mais do que alimentar aquelas quase 7.000 pessoas que Jesus alimentou. Porque se você se lembra, Filipe fala assim, nem 200 denários daria para comprar pão para todo mundo. Ou seja, aquele pequeno frasco de perfume era dinheiro para alimentar mais do que 5.000 pessoas. Era muito dinheiro. Valia muito dinheiro. E ela chega com aquilo na mão, e diz a Bíblia que ela quebra o frasco, quebra o recipiente, para pegar aquilo e jogar sobre Jesus. Ela quebra para, segundo a visão de alguns, desperdiçar em Jesus. Aquela mulher, meu amado, ela não vai para lá pensando no valor do perfume, não vai para lá pensando no que vão falar dela, ela vai para lá para honrar alguém que para ela era o mínimo no coração dela, que ela acreditava que aquela pessoa merecesse. Olha, é o mínimo que eu posso fazer por Jesus, porque tudo que Ele fez por mim. E ela vai para quebrar aquilo, e ela quebra, e ela joga tudo em Jesus. Tudo em Jesus. Ela quebrou o vaso, ela quebrou o frasco. É necessário que aqueles que querem honrar e querem ser honrados estejam dispostos a quebrar o frasco. Nós queremos honrar, mas nunca estamos dispostos a quebrar o frasco. Como que eu vou honrar se eu não estou disposto a quebrar o frasco? É necessário quebrar o frasco. Mas quando alguém se coloca na posição de honrar a Deus ou alguém, o diabo ele trabalha. E às vezes ele trabalha
no meio das pessoas que deveriam apoiar, das pessoas que deveriam estar fazendo o mesmo, as pessoas que deveriam estar honrando, e aí ele se manifesta, porque naqueles corações, a pessoa a ser honrada não merece aquilo. Irmãos, para Judas e para alguns discípulos, Jesus não merecia aquilo. Sabia disso? Porque quando aquela mulher quebra aquele vaso e joga todo o perfume em Jesus, eles começam a resmungar, eles começam a reclamar. Está escrito no texto aí, você leu comigo no versículo 4. Começa a resmungar, fica indignado. Onde já se viu um negócio desse? Onde já se viu esse desperdício? Meu irmão, Jesus deu a vida por aqueles homens. Jesus foi o único que acreditou neles. E quando alguém vem abençoar Jesus, quando alguém vem fazer algo que eles nunca fizeram por Jesus, eles começam a murmurar, eles ficam indignados, eles não desejam que Jesus seja honrado, eles ficam com o pé da vida porque Jesus está sendo honrado. Não, poderia dar isso aí para os pobres, poderia dar isso aí para outras pessoas, poderia vender e fazer outra coisa. E aí Jesus fala: vocês vão ter sempre os pobres aí, faça por eles quando vocês quiserem, mas a mim vocês não terão para sempre. Para honrar, primeira coisa, eu preciso estar disposto a quebrar o vaso. Mas quando você está disposto a quebrar o vaso, meu irmão, pelo seu pastor, por Deus ou por alguém, eu quero honrar essa pessoa. Por quê? Porque é o mínimo que eu acho que ela merece. Mínimo, merece muito mais, mas é o mínimo que eu posso fazer. Você precisa quebrar o vaso. Só que quebrar o vaso vai causar a indignação de algumas pessoas. Que tudo que você fizer para Deus, ou para uma pessoa de Deus, em nome de Deus, vai ser um desperdício na visão de Satanás. E Satanás se manifesta através das pessoas. Apesar de já ter ouvido falar, nunca vi um cachorro endemoniado. Eu vou falar que tem, mas nunca vi. Nunca vi uma barata endemoniada. Nunca vi. Mas eu já vi homens e mulheres demoniados. E às vezes homens e mulheres dentro da igreja, né? Então, quando você está disposto a quebrar o vaso para honrar a Deus, honrar o seu pastor ou a sua pastora, sempre o diabo vai se manifestar. Onde já se viu fazer isso? Podia fazer aquilo lá, podia fazer aquilo ali, podia fazer aquilo outro. Para que fazer isso? Meu amado, isso nunca foi de Deus. Mas entre os discípulos de Jesus, isso aconteceu. E no meio das igrejas acontece também hoje em dia. Vamos dar um presente para o pastor? Vamos. Cada um dá 10 centavos para comprar sabonete. Já ganhou sabonete de presente? Nada contra, é gostoso. Tem uns sabonetes que a gente ganhava lá em São Gabriel da Natura. Ah, aquele era bom. Uma caixinha desse tamanho, tem tudo quanto é cheiro. Mas eu estou dizendo o seguinte: se é o meu melhor, glória a Deus. Mas se é o pastor, não precisa não. Geralmente essa é a intenção. E quando alguém junta toda a igreja para fazer uma vaquinha para comprar uma camisa para o pastor, aí vai o ministro de louvor lá, cadê o pessoal do louvor? Cantar. Está cantando, bonito. Aí está terminando para passar a palavra para o pastor e fala assim: irmãos, lembra aí, tá? Você que ficou de dar o dinheiro para pagar a camisa do pastor, e o pastor está lá com a camisa. A gente precisa pagar esse mês. Isso aconteceu comigo. Meu Deus, não pagar a camisa, vou tirar. Vou tirar. É sério isso. Aconteceu comigo. Mas para honrar, meu irmão,
eu preciso quebrar o vaso. E o vaso é meu. É meu. Amém? A decisão é minha para quebrar o vaso. Ah, mas o diabo vai se manifestar. Deixa que o diabo se manifeste. Eu vou falar para você por quê. As pessoas preferem fazer e honrar outros, mas ficam indignados quando é para honrar aquele que merece honra. Jesus era o único que merecia honra ali. Mas alguém lembrou de alguém lá, não sei de onde, um pobre lá. Honra aquele que merece honra. Jesus deu a vida por aqueles homens. Pastor Miguel e a pastora Ivete dão a vida por vocês. É ou não é? Aí tem os filhos do diabo que não estão aqui. E aqui não tem isso, só lá em Três Lagoas. Que tem uma língua felina que fere, machuca. Outro dia o camarada levantou batendo na minha filha. Outro dia, você acredita nisso? Se levantou e eu fiquei olhando para ele assim. Eu falei, você está louco, rapaz? Aí eu vou ter que deixar de ser pastor um pouquinho, velho. Não, eu vou ter que ser pastor, pegar o cajado e dar na cabeça do lobo, né, irmão? Desse jeito. E sem querer ser melhor que ninguém, quando eu cheguei aqui em Três Lagoas, não era ninguém. Desacreditado, largado. Eu falei, você está doido? Fumou uma coisa estragada? Alguma coisa assim? Mas esse tipo de pessoas eu coloco na mão de Deus. Falo, Senhor, toma conta. Faz o que o Senhor quiser fazer. Pessoas que não sabem honrar, não aprenderam e nem são honradas, porque se fossem pessoas honradas, saberiam honrar. Quebrar o vaso é uma atitude de sacrifício que só um coração grato pode compreender. Só um coração grato. Aquele que não é grato fica indignado. Judas e alguns outros discípulos ficaram indignados, mas um coração grato compreende. No outro texto em que fala sobre isso, Jesus fala para esse Simão assim: Simão, você quer falar o quê? Estou parafraseando, tá, irmão? Não está escrito assim, mas ele fala: você quer falar o quê? Entrei na sua casa, você nem me saudou. Eu entrei na sua casa, você nem lavou os meus pés. Mas essa mulher, ela jogou nos meus pés o perfume, ela me ungiu. Essa mulher me beijou. Você não fez nada disso, você quer falar o quê? Mas são esses que se acham no direito de se indignar quando você fala assim: eu vou honrar a Deus, honrando o meu pastor, a minha pastora. Eu vou honrar a Deus honrando a minha igreja. Eu vou honrar quebrando o meu vaso. O vaso é meu, eu faço dele o que eu quiser. Mas pode ter certeza que o diabo vai se levantar para criticar a sua atitude. E eu vou dizer por quê daqui a pouco. Amém? Quebrar o vaso incomoda muito o inimigo, porque honrar demanda sacrifício. Sacrifício. Abraão foi honrar a Deus com Isaac, não foi? Ele não ia honrar a Deus? Por que vou matar meu filho? Por quê? Para dizer para Deus que eu obedeço, que Ele é mais importante para mim que qualquer coisa. Era um sacrifício. Jesus, meu irmão, para honrar a Deus, Ele foi o sacrifício.
Ele foi o sacrifício. Ele foi o vaso. Ele foi o perfume. Você entendeu? Ele se deu, se doou, se sacrificou por mim e por você, para honrar a Deus em obediência. Está escrito lá que ele falou 3 vezes: olha, se for possível a gente negociar, passa de mim esse cálice. 1, 2, 3 vezes ele falou com Deus isso. Mas contudo seja feita a tua vontade. Ou seja, ele estava honrando a Deus. Ele estava honrando. Por isso a Bíblia diz que o nome dele está sobre todos os outros nomes. Vamos em frente. Honrar implica ser mal interpretado por aqueles que não têm honra. Você vai ser mal interpretado. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você: derrame o perfume. Quem é que vale mais? O perfume ou o perfumado? Quem é que vale mais? Quem é que vale mais, pastor? O perfume ou aquele que vai ser perfumado? Né? Jesus falou isso sobre o sábado. Quem é que vale mais? Quem é mais importante? O sábado ou o homem? Quem foi criado por causa de quem? O sábado foi criado por causa do homem. O perfume foi criado por causa de quem? Por causa do ser humano. É ou não é? Perfumado vale mais. A pessoa ser perfumada vale mais. Deus criou o homem para o perfume, não perfume para o homem. Não, perfume para o homem, não o homem para o perfume. É assim, né? Eu preciso derramar o perfume, eu não posso ter medo de honrar. Aquela mulher não pensou 2 vezes, mas é muito caro isso aqui. Mas ela pensou quem ela era antes. Ah, mas eu era onde eu estava. E esse camarada foi lá e me tirou de lá, me trouxe. Eu não tinha condições nenhuma, mas ele me aceitou do jeito que eu era. Ele cuidou de mim do jeito que eu era. Muita gente metia o pau em mim, mas ele não. Muita gente me julgava, mas ele não me julgou. Muita gente me condenava, mas ele não me condenou. Muita gente me detestava, me odiava, mas ele me amou. Você está entendendo, irmão? Ele me amou. Eu não merecia uma chance, mas ele me deu todas as chances. Para ela, eu derramo até 2 frascos se eu tiver. Derramo tudo se eu tiver. Às vezes nós não queremos derramar o perfume. Por que eu devo quebrar o frasco? Por que eu devo derramar o perfume? Porque Deus jamais esquece. Repita comigo: Deus jamais esquece. De novo, Deus jamais esquece. O que Deus jamais esquece, irmão? Deus jamais esquece um gesto de honra. Eu sei que você lê a Bíblia, e lá em 2 Reis, capítulo 4, a palavra de Deus diz o seguinte, não vou ler tudo, tá? É só para você se situar. Fala sobre uma mulher em Sunem, casada, jovem, tinha um sonho de ser mãe, mas o seu marido já era meio idoso e não podia ter filhos naquele momento. Era impossível ela ter filho. E o profeta de Deus, Eliseu, passava por ali sempre. E um dia ela vendo ele passar, ela fala assim, olha para o marido, olha, vamos fazer o seguinte, vamos convidar o profeta para uma refeição. Você costuma convidar o seu pastor para uma refeição? Ou já faz muito tempo que você não faz isso?
Ah, já virou carne de vaca, pastor. Vai a hora que ele quer. Irmão, tem pastor, não sei se o pastor não quer assim, mas tem pastor que é entrão, outros não. Tem pastor que não vai na sua casa sem te avisar antes, porque ele não é entrão. Porque ele sabe que você é uma pessoa ocupada, sabe que você tem afazeres, então ele liga antes. Mas já tem 10 anos, 8 anos. 10 anos que ele está aqui, vai a hora que ele quiser. Não. Quando você convida, você está honrando. Você está honrando. E Deus jamais esquece um gesto de honra. Essa mulher começou assim, ela convidou Eliseu para um jantar. Ele passou, jantou, foi embora. Mas ela, puxa vida, é o nosso profeta, é o nosso pastor, é o homem que ora por nós, é o homem que nos abençoa, é o homem que Deus fala com ele para nos abençoar. Conversou com o marido, vamos construir um quarto para ele, não um quarto qualquer, um quarto de tijolos. Vamos colocar lá uma cama, uma mesa, uma luminária, para que quando ele passar por aqui, ele não precisa dormir por aí, ele dorme no nosso quartinho. E ela fez, irmão. E todo dia, toda vez que ele passava por ali, ele se hospedava lá. Ela estava honrando. Se hospedava ali. E uma dessas passadas, Eliseu olhou para a mulher. A Bíblia diz que ela era rica, então não precisava de nada. Não precisava de nada. O que você pode fazer por essa mulher? Aí o papai disse assim, olha, apesar de ter tudo, ela não tem filho. Boa ideia. Mandou chamar, chama ela lá. Ó, aqui o tempo de você ter um bebê, você vai ter um bebê. Ela, não me engana. Você vai ter um bebê. Irmãos, Deus não esquece um gesto de honra. No tempo certo ela foi mãe, não foi? Ah, que legal. Não parou por aí. O menino cresceu, você conhece a história, morreu. E ela vai atrás de quem? Ah, eu vou atrás de Silas Malafaia para orar pelo meu filho que está doente. Ela foi atrás do profeta dela, do pastor dela. Está entendendo? Do homem que recebe de Deus para abençoá-la. Foi atrás desse homem. E não aceitava falar com o outro. E esse homem foi até a casa dela. Irmão, quem vai da sua casa aqui é o pastor Miguel, o pastor Ivete. Ou não? Talvez a qualquer hora que você precise, ele está pronto para te ajudar. E ela foi atrás do profeta dela, do pastor dela. Ó, meu filho está lá. Está tudo bem, mas ele está lá. Vamos lá. Opa, para já. Deus não esquece um gesto de honra. O menino depois, o que aconteceu com ele? Estava morto. O que aconteceu com ele? Ressuscitou. Não é? Não para por aí essa história, meu irmão. Deus não esquece um gesto de honra. E essa mulher ia ter uma seca terrível no local. E Deus fala para Eliseu, olha, vai parar tudo, vai vir uma crise terrível. E Eliseu, irmão, vai lá e compartilha. Ó, faz o seguinte, deixa tudo aí, vai embora daqui que o negócio vai ficar feio. Ela acreditava no profeta, foi embora, para não morrer de fome. A crise passou, a seca passou, ela volta. Só que tinham saqueado as terras dela, tinham tomado tudo dela. E agora? Lascou tudo. Passaram-se vários anos. Mas Deus não esquece um gesto de honra.
Alguém pode falar, mas foi coincidência, mas não existe coincidência quando Deus está no negócio. Estava lá o moço de Eliseu, no lugar onde o rei costumava receber as pessoas, e o rei perguntou: olha, você que está andando com Eliseu, me fala sobre as coisas que ele tem feito, que Deus tem feito através dele. E ele começa a falar, e justamente não existe coincidência para Deus. Ele começa a falar dessa mulher: olha, ele ressuscitou o menino, aconteceu assim, a mulher não podia ter filhos, e ela teve filho, depois o menino morreu, e ela foi atrás dele, ele ressuscitou o menino, e aconteceu assim. O rei ficou, puxa, que bênção, né? E ele está ali conversando com o rei, e de repente a mulher chega para conversar com o rei, para que alguém intercedesse por ela, porque ela volta agora, depois de muito tempo, e não tem mais nada. Olha, pegaram tudo que é meu. E aí quando ele vê a mulher entrar, essa daí, ó, é ela que está chegando. E ela chega, e o rei conversa com ela, ele vê que é tudo verídico, e como Deus não esquece um gesto de honra, o rei disse assim: olha, tudo que é seu vai ser restituído agora. Tudo que pegaram de você vão te dar de volta. E ele manda fazer mais: soma tudo que ela não recebeu durante esse tempo aí, ó, e dá para ela de volta, porque é tudo dela. Está entendendo, meu irmão? Deus não esquece o seu gesto de honra. Deus não vai deixar você falando sozinho, jamais. Deus não deixa uma pessoa que honra ser desonrada. Deus é honra em pessoa, e Ele não vai deixar aquele que quer honrar desonrado, porque Ele não esquece um gesto de honra. E terceiro, Deus não quer que você faça nada além daquilo que você não pode. Nada. Ah, pastor, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse. Deus não quer que você faça nada que você não pode. O texto diz, Jesus disse a respeito da mulher: ela fez o que pôde. Ela fez o que ela pôde. E o que ela pôde não foi menos e não foi mais. Foi o que ela pôde. E o que ela pôde foi tudo aquilo. E mesmo que não fosse tudo aquilo, seria o máximo dela. E isso para Deus conta muito. Lembra da viúva das 2 moedas? O pessoal deixava lá sacos de dinheiro, mas as 2 moedas é que fez a diferença, porque os sacos eram sobras, as 2 moedas era o que ela podia. Você está entendendo? Ela fez o que pôde. Honra é atitude de gratidão pelo bem que eu recebo, e principalmente pela minha salvação. Lá no texto de João, vai dizer, Jesus fala assim: olha, a quem muito foi perdoado, quem muito foi perdoado, e essa mulher é a mesma mulher. Um pouco mais para baixo, está em João não, está em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. O camarada fala assim, uma pecadora, né? E no versículo 40, Jesus fala assim: Simão, tenho algo a te dizer. Diga, mestre.
2 homens deviam a certo credor. Um devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem mais foi perdoado. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo: os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E por último ele fala: vá, a sua fé te salvou. Amém, meu irmão? Deus não esquece um gesto de honra. Honra é a demonstração mínima de gratidão por algo que jamais poderá ser pago, ainda que ofereçam o máximo. Por mais que ela fez, ainda não era suficiente para pagar. Porque o que ela foi perdoada, o que Jesus fez por ela, era incomparável. Meu amado, a honra é reflexo de um coração salvo. Aquele que é salvo, aquele que tem um coração salvo, ele não tem dificuldades em honrar. Quem reclamou foi Judas. Quem ficou indignado foi Judas. Mas essa mulher não. Aquele que tem o coração perdoado, salvo, ele não vai ter dificuldade em honrar. Não tem dificuldade em honrar a Deus com os seus bens. Não tem dificuldade em honrar a Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas. Por quê? Puxa, quem era eu? E olha quem eu sou. Onde eu estava e olha onde eu estou. Quem tem o coração grato, vê assim as coisas. Então não tem dificuldade. Ah, é para Deus? Olha, opa, vamos lá. Ele dá a vida, Ele dá o tempo, Ele dá tudo para Deus, porque Ele quer honrar a Deus, porque Ele foi honrado por Deus. Meu irmão, aquela mulher, quando a Bíblia fala pecadora, quer dizer que ela era prostituta. Ninguém dava valor para ela, mas Jesus deu. Você está entendendo? Jesus deu valor. Que isso, o camarada deu valor para mim. Então, se eu der a minha vida por ele, ainda vai ser pouco. Meu amado, se nós dermos a nossa vida por Jesus, ainda vai ser pouco. Você sabe de onde o Senhor te tirou, não sabe não? Alguns aqui tirou das drogas. E as drogas, quem conhece sabe que é difícil ela perder alguém. E quando ela perde, é porque foi um milagre de Deus. Você sabe disso. Alguns aqui foram livres do vício, dos vícios, e é só Deus para libertar. Alguns foram curados de enfermidades incuráveis, mas o Senhor fez por você. E um coração que honra, ele não mede esforços para fazer para Deus e para fazer para aquele que representa Deus. É um coração salvo, perdoado e limpo. Para eu encerrar, quero contar uma história de um rapaz aqui. Numa cidade onde eu fui pastor, tinha um casal que chegou na igreja desesperado, de fazenda, igual seu filho. Gosta de uma fazenda?
chegou desesperado, já querendo separar. Brigando um com o outro, sem motivo, coisa boba, coisa do diabo. Um pé na frente, outro atrás. E aí, chegou na igreja, começou a frequentar os cultos, começou a fazer aquilo que a palavra de Deus manda. E Deus começou a abençoar. Começou a aprender sobre honra. E Deus começou a abençoar. E Deus abençoou tanto esse menino, meu Deus, que ele não tinha uma casa, ele tem duas. Você tem patrão, não tem? Tem patrão? Quem tem patrão? Levanta a mão. Né? Seu patrão alguma vez já te deu um celular? Alguém? O patrão dele deu para ele não um, mas alguns iPhones. Não é? Ah, vou te dar esse celular aqui, ó. Não. iPhone. Pastor, mas por que isso? Por que você está falando isso? Eu falei, foi o seguinte. Esse rapaz, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me fez lembrar dele. Por isso que eu disse que Deus não esquece um gesto de honra. Um dia, eu estava indo com o meu carro, não era esse, era o outro, muito baixinho. Eu, a pastora e um casal de pastores. Nós estávamos indo levá-los para a casa deles, numa outra cidade. E passou um viado na frente, uma viada, né? Não teve jeito, eu tive que pegar. Peguei a viadinha. E ela morreu, mas o carro estragou. Mas estragou de um jeito que para consertar ficava 12 mil reais. 12 mil reais. Eu tinha o seguro, graças a Deus. E aí, ele ficou sabendo que eu tinha batido lá na viadinha. E ele me procurou. Falou, pastor, está precisando de alguma coisa? Não precisa de nada não. O seguro vai cobrir tudo. Ah, que legal. Mas não tem a franquia? Eu falei, tem uma franquia de R$1.200. O senhor tem? Eu falei assim, não tem, você pode me emprestar? Aí ele falou assim, pra já. Irmão, saiu dali, foi no banco, tirou o dinheiro e me trouxe. Aí eu fui pagá-lo depois. Eu disse, não vai receber não. Eu te dei, eu te abençoei. Deus está me abençoando demais. Irmãos, Deus não esquece um gesto de honra. Ele começou a trabalhar na fazenda para criar gado. E agora ele sai para levar os gados para a exposição. Não tem uma que ele vai. Que os gados que ele cria, que ele cuida, não são premiados. O patrão dele está com um sorriso na nuca, não é nem na orelha. Porque ele só dá lucro para fazer. Mas por quê? Porque Deus não esquece um gesto de honra. Jamais esqueceu. Jamais vai esquecer. Deus retribui. Vem aqui, pastor. Meu irmão, honrar é um gesto grandioso que reflete o valor. Vem, pastor. Que reflete o valor dado a uma pessoa honrada. Quando você honra a Deus, você está refletindo o valor que você dá a Deus. Quando você honra o seu pastor e a sua pastora, você está refletindo o valor que você dá a eles, como homem e mulher de Deus. Eu sei que, mas se eu pudesse mais, o Senhor não quer que você faça nada além daquilo que você pode. É o que você pode. Eu não tenho nenhum vaso que custe 300 denários. Não tem problema. Não tem problema. Faça o seu melhor. Quando você fizer para ele e para ela,
você pode ter certeza, sem saber, você vai estar fazendo para você mesmo no futuro. Porque Deus não esquece um gesto de honra. Só é honrado aquele que sabe honrar. Se você souber honrar e aprender a honrar, Deus vai te honrar também. Em todos os sentidos. Lembra da Sunamita? Não tinha filho, mas ela honrou o profeta. O que eu quero? Não quero não fala para me dar um filho não, você vai ter filho. E ela teve. O menino morreu, mas Deus ressuscitou. Ela foi embora, perdeu tudo, mas Deus não esquece um gesto de honra. Deus fez ela receber tudo de volta. Só é honrado aquele que honra. Você só será honrado se você começar a honrar. O texto diz, da palavra de Deus em Filipenses 2:29, peço que vocês o recebam, os recebam com grande alegria e honre. Filipenses 2:29, pode ler lá. E honre homem e mulher como esses dois. Amém? Eu não sei, mas Ele sabe. Hoje você vem aqui, se você quiser encontrar alguém querendo vir para Água Clara, irmão, hoje é fácil. Hoje tem uma igreja lá em Água Clara, quer ir? Chove. Mas quando eles vieram para cá, ainda veio meio que enganado, você falou, né? Não é enganado, irmãos, é que tem gente que não conta toda a verdade. Ele contou a verdade, mas não foi toda a verdade, né? Então, homem e mulher igual a esses dois aqui, ó, é bíblico, não estou inventando não. Filipenses 2:29. Honre homem e mulher como esses dois aqui, porque aí Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. O que você fizer por eles, Deus vai fazer por você. Sabe por quê? Porque muitas coisas eles não têm como retribuir, a não ser com amor, com cuidado, com o zelo que eles sempre tiveram por vocês. Sempre. Tinha mais gente na família dele do que na igreja quando eles vieram para cá, né? Desacreditado que estava. E se você não sabe a história dessa igreja, eu sempre acompanhei, porque eu estava aqui quando ela foi aberta, nessa Sandra? Cadê o Cleiton? Cadê o Cleiton? Eu ia perguntar, não é Cleiton, mas ele não Cleiton. Então a história dessa igreja nós acompanhamos, e a gente sabe como foi. E agora está assim, meu irmão, merece ser honrado, deve ser honrado, porque tem pastor que não está nem aí para a igreja não. Tinha pastor na nossa região que a igreja estava caindo, nunca arrumou. Agora o pastor Miguel e o pastor Ivete vieram para cá, o que é para fazer? Tudo. Então vamos fazer tudo. Então fazendo o que eles podem, o melhor que eles podem, junto com vocês. Junto com vocês. E essa igreja é o que é? Porque eles pagaram o preço. E não foi um preço baixo, um preço alto. Está entendendo? Então, homem e mulher como esses merecem honra. Mas para honrar, você precisa quebrar o vaso.
Para honrar, você precisa derramar o perfume. E você tem que fazer o que você pode. Mas não faça menos do que isso, meu irmão. Se você achar, puxa, podia ter feito mais, então faça mais. O pastor gosta que você convide ele para ir na sua casa almoçar. O pastor gosta. Você sabia que ele quase morreu? Nem eu sabia, fiquei sabendo depois que ele já estava vivo. Sabia disso? O pastor não tinha para quem falar. Eu achei que eu ia morrer. Não falei nem para minha esposa. Eu estava triste. É isso que ele passa, meu irmão. Para vir o filho do diabo e querer desacreditar a unção que está sobre alguém que foi chamado para essa função. Os poucos loucos querem ser pastor. Os poucos loucos. Mas a maioria nunca quis. Eu nunca quis. Mas tem os loucos por aí que querem. Mas não sabem também o que é ser pastor. Depois, puxa vida, se eu soubesse. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, eles merecem a sua honra. Quebre o vaso de vez em quando. Quebre o vaso sobre a vida dele de vez em quando. Porque o que ele fez por você e faz por você não tem preço. Não tem preço. Derrame o perfume sobre ele. Defenda o seu pastor. Tem gente que é covarde, irmão. Está falando mal dele. É mesmo, né? Eu acho que podia mudar isso. Defenda. Porque ele te defendeu um dia e te defende até hoje. Assim que você se junta com outras pessoas para falar mal, lembre-se disso. Deus não esquece um gesto de honra. Não esquece. Mas Ele também não esquece um gesto de desonra. Se você quer exemplo, eu vou começar a pregar de novo. Mas lembra de Absalão? Desonrou o pai dele. Qual foi o fim? Lembra de Ananias e Safira? Desonrou a Deus. Qual foi o fim? Você entende? Quebre o vaso sobre este casal. Valorize a unção que está sobre eles. Valorize o fardo que ele carrega por vocês. Valorize. Sabe por que está tudo bem na sua vida, irmão? Porque para pegar você tem que passar por ele primeiro no mundo espiritual. E ele está lá alerta por você. A pastora está lá alerta por você. E não mede esforço para fazer por vocês. Derrame perfume sobre eles. Pastor, mas é caro. E daí? E daí? Um coração que honra. Não honra pelo valor. Honra pelo que representa. Amém? Está diante de vocês um casal que, como diz a Bíblia ali, homens como esses merecem ser honrados. Parabéns pela iniciativa. Parabéns por esse culto de ação de graça pela vida deles. Parabéns para vocês. Continue assim, faça o máximo que vocês puderem. Não estou profetizando e nem quero isso. Mas talvez eles não fiquem aqui para sempre. Então, faça o melhor que você puder por eles. Todas as igrejas que eu fui pastor, todas. Eu disse, puxa vida, por que você não volta? Porque não dá. Mas muitas delas, irmãos, nunca quebraram o vaso na minha vida.
nunca derramaram perfume sobre mim. E sempre fizeram menos do que podiam. Então valorizo o que vocês têm, porque vocês têm um casal de excelência como pastores. Pastor, eu queria que você andasse com uma camisa de marca. Compra uma camisa de marca e dá para ele. Este homem e essa mulher deram a vida por vocês. Arriscaram a família deles por vocês. Ela não é Cleito. Tem filho, irmão, que fica pé da vida o resto da vida. O resto da vida. Tem um casal de pastores que está comigo lá agora. E os filhos não querem nem saber de igreja. Os filhos estão revoltados com o pai. Um casal de filhos. Tem filho que não esquece. Mas olha, Deus honrou. Você quebrou o vaso aqui em Água Clara. Você derramou o perfume aqui em Água Clara e fez tudo o que você pôde. Por isso Deus está te honrando. Deus está honrando vocês e vai continuar honrando. Deus não esquece um gesto de honra, irmão. E quando eles vieram para cá e não contaram a história toda para eles e trouxeram toda a tropa junto, que tinha lá o salário, já não tinha mais. Eles estavam quebrando o vaso. Eles estavam derramando o perfume. Eles estavam fazendo tudo o que podiam. E Deus não esqueceu. É só você olhar ao redor. É só você olhar para si mesmo. Puxa vida. Deus não esquece o gesto de honra. Honre o seu pastor. Honre a sua pastora. Da melhor maneira possível. Em nome de Jesus. Vamos orar?